Muito bem, galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal. Continuando o assunto de trigonometria, nós vamos falar hoje sobre trigonometria em triângulos quaisquer. Bem, o que seria isso? Então, aqui nós temos um triângulo qualquer. É um triângulo, pessoal, que não é o triângulo retângulo, porque no triângulo retângulo a gente já sabe algumas relações métricas e trigonométricas. Por exemplo, a relação métrica mais conhecida de todos, o Teorema de Pitágoras. E as relações trigonométricas, o seno, cosseno e a tangente, que a gente consegue relacionar ali os catetos opostos, a adjacente e a hipotenusa, né? Fazer ali frações e descobrir valores desconhecidos de lados ou de ângulos de um triângulo. Mas e se esse triângulo não for retângulo, for um triângulo que tenha quaisquer ângulos? Então, nessa aula de hoje, nessa videoaula de hoje, nós vamos ver justamente isso. Como que eu descubro um valor desconhecido em um triângulo qualquer, sabendo alguma coisa sobre ele, né? Então vamos para a primeira relação. A primeira relação que nós vamos ter, hoje nós vamos aprender três relações dentro dos triângulos, a lei dos senos, a lei dos cossenos e como resolver a área, achar a área de um triângulo a partir dos seus ângulos. Mas vamos lá. A lei dos senos, ela estuda uma coisa bem interessante. Observem bem, vejam bem que quando a gente tem lá um triângulo retângulo, a hipotenusa não é o maior lado do triângulo? E a hipotenusa ela é oposta a quem? Ao ângulo de 90 graus. E o ângulo de 90 graus dentro de um triângulo retângulo, ele é o maior ângulo desse triângulo. Então, o maior lado está sempre oposto ao maior ângulo. E essa relação serve em todos os triângulos. Existe uma proporção entre o lado oposto a um determinado ângulo. Então, a lei dos senos, ela visa isso. O que é a lei dos senos? Vejam só. Ela é uma relação de razão e proporção entre os lados de um triângulo e os seus respectivos ângulos opostos. Então, tenho aí um triângulo retângulo, vejam um triângulo retângulo, não, desculpa, um triângulo qualquer, de vértices A, B, C, lados A minúsculo oposto ao vértice A, que tem um ângulo A aqui, o lado Bzinho oposto ao vértice B, de ângulo B chapéu, e o lado C oposto ao ângulo C, ao vértice C. O que a lei do seno nos diz? Nos diz o seguinte, que o lado A está para o seno de A, que é o ângulo oposto a ele, assim como o lado B está para o seno do ângulo B, que é o oposto a ele. Eu coloquei aqui também que é igual a C sobre o seno de C, que é uma relação que vale para qualquer um dos três lados. Se você tiver os três lados de um triângulo e os três ângulos, você pode fazer essa divisão. Pega lá o lado A, divide pelo seno do ângulo oposto a ele. Pega o lado B, divide pelo seno do ângulo oposto a ele. E pega o lado C, divide pelo seno do ângulo oposto a ele. O resultado dos três vai ser a mesma coisa, porque eles são proporcionais. Tá? Existe aí essa relação de razão e proporção entre eles. Tá, professor, mas como é que eu utilizo isso aí para resolver um problema, uma questão? Então vamos ver aqui um exemplo. Ó. Vamos determinar um valor desconhecido aqui deste triângulo. Notem bem, pessoal, eu tenho aqui o lado x, que é o que eu quero descobrir, tenho um outro lado que é o 20 raiz de 2, e conheço aqui dois ângulos, 120 e 45. Tudo bem que automaticamente eu conseguiria descobrir esse outro ângulo aqui, mas ele não vai me importar. Por quê? O que vocês precisam para utilizar a lei dos senos? Quando que eu utilizo a lei dos senos? Vocês vão utilizar a lei dos senos para resolver problemas em que a questão te apresenta dois ângulos, um lado e você quer descobrir o outro lado. 90% das questões que vocês vão utilizar a lei dos senos estão assim. Dois ângulos, um lado é dado e você quer descobrir um outro lado. Então, como é que eu vou resolver essa questão? Vejam só, relação de proporção. Ó. O 20 raiz de 2 é oposto ao 120 graus. O x é oposto ao 45. Então, x está para seno de 45, assim como o 20 raiz de 2 está para o seno de 120. Agora é só resolver. Vamos lá. Lembrando que era seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, x sobre raiz de 2 sobre 2 é igual a 20 raiz de 2 sobre o seno de 120, que é o mesmo que o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Agora a gente multiplica cruzado. Multiplicando cruzado, nós vamos ter raiz de 3 sobre 2 vezes x, igual a 20 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Resolvendo essa conta aí, ó, os produtos, nós vamos ter x raiz de 3 sobre 2. Lá em cima, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Então, vou ter 20 vezes 2 sobre 2.
Continuando aqui nossa conta, lá, ó, 20 vezes 2, 40. Então, fica 40 sobre 2. Posso cortar os dois dos dois lados, porque já aqui embaixo das duas igualdades eu tenho 2. Ou então, se você quiser multiplicar cruzado também, pode fazer e depois passar dividindo, se você achar mais fácil. Mas eu estou vendo que tem uma igualdade. E na parte de baixo os dois termos são iguais, então eu corto os dois, sobra a parte de cima. X raiz de 3 é igual a 40. Portanto, x vai ser 40 sobre raiz de 3. Finalizei? Ainda não, né? Tem que racionalizar. Racionalizando aí, multiplico por raiz de 3 sobre raiz de 3 e eu chego no final. E x é igual a 40 raiz de 3 sobre 3. Beleza. Lei dos cossenos. Então, essa lei dos cossenos, ela a gente vai utilizar... na lei dos senos, a gente utiliza ela quando nós temos dois ângulos, são conhecidos, e um lado é conhecido. Então, dois ângulos e um lado. E quero descobrir um outro lado. Na lei dos cossenos, nós vamos utilizá-la quando nós conhecermos dois lados e um ângulo e queremos descobrir o outro lado do triângulo. Então, e o triângulo não é retângulo, é claro, né? Então, se eu conheço dois lados e quero descobrir o outro lado e conheço também um ângulo desse triângulo, então eu vou utilizar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, eu vou utilizar aí, eu vou fazer com um caso, mas servem para todos, tá, gente? Eu acho que eu coloquei para todos. Vamos ver aqui, ó. A lei dos cossenos ela é a seguinte. O início dela é igual ao teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. E tem um acréscimo. Esse acréscimo é o menos duas vezes b e c. Os dois lados que estão aqui, ó, depois da igualdade, vem aqui depois no produto. Menos duas vezes bc, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que você colocou como início da igualdade, o a ao quadrado. Note aqui nesse triângulo que esse ângulo A ele é oposto ao lado Azinho. Então lembre-se, o início é igual ao teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. E tem um acréscimo de menos duas vezes o b e o c, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu coloquei primeiro. No caso meu aqui, o Azinho minúsculo, tá? Vamos aqui, vamos para um exemplo de como eu vou utilizar a lei dos senos. Observem aí, ó. Tenho dois lados de um triângulo, 3 e 5, e um ângulo, de 120 graus. E quero descobrir o outro lado desse triângulo, que é esse lado que eu chamei de x. Vamos aplicar a lei dos cossenos? Bora lá. Tenho aí o meu triângulo, portanto, x ao quadrado. Ah, professor, você colocou o x primeiro porque ele é o lado que você quer descobrir? Não, eu coloquei ele primeiro porque o ângulo que eu vou utilizar é o oposto a ele. Então, x ao quadrado, eu estou utilizando o x ao quadrado no início da igualdade, porque o ângulo que a questão me forneceu foi esse 120. E o oposto a ele é o lado x. Então, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. O acréscimo agora, menos 2 vezes 3 vezes 5, vezes o cosseno de 120. É complicado de decorar agora, mas praticando, fazendo alguns exemplos, vocês vão ver que sai bem prático. É só não esquecer, pessoal, que eu devo colocar aqui o valor que eu coloco aqui. Lá no final, o cosseno tem que ser do ângulo oposto a esse lado. Tendo isso aí, não vai ter erro. Porque aqui, quando tem o menos 2 vezes b e c, é só repetir os dois termos que estão aqui, ó, 2 vezes o 3 e o 5, que eu já elevei ao quadrado. Agora é conta. Vamos lá. 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. 2 vezes 3 vezes 5, 30. Cosseno de 120, menos meio. Questão de simetria, hein, gente? Simétrico a 60, no segundo quadrante o cosseno é negativo. Continuando a conta aí, ó. 9 mais 25 mais 15, né? 30 vezes meio é 15, menos vezes menos deu mais. Fazendo essa soma aí, nós chegamos em 49. Raiz de 49 é 7, então, portanto, aí, x aí do nosso lei dos cossenos desse triângulo, nós achamos aí o valor desse lado que é 7. Ok. Último tema, última coisa que nós vamos ver nesse vídeo, a área de um triângulo. Para que, professor, que você vai explicar a área de triângulo? Nós já sabemos, a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Verdade. Mas nem todo triângulo você conhece a altura ou você conhece a base. Embora a base você pode virar o triângulo do jeito que você quiser, né, para deixar a base. Mas a altura nem sempre a questão te fornece ou é fácil de descobrir. Porque se o triângulo não for retângulo, ou se ele não me der nenhuma informação sobre uma parte, quando tem a projeção dessa altura, é muito difícil eu descobrir a altura. Portanto, ó, vejam aí, se eu tenho um triângulo como esse aí, ó,
Triângulo ABC que tem os ângulos A, B e C aí, dos vértices que estão em maiúsculo. Eu posso fazer a área de um triângulo simplesmente fazendo isso aqui, ó. Pegue dois lados desse triângulo que formam um ângulo. Portanto, aqui, ó, primeiro caso, B e C. B e o C formam um ângulo A. A união desses dois lados aqui, ó, forma o ângulo A. Então, a área desse triângulo ele pode ser simplesmente o produto de B vezes C dividido por 2 vezes o seno do ângulo que forma eles dois, vezes o seno do ângulo A. Ou eu poderia pegar o lado A e o lado C. O lado A e o lado C não formam um ângulo B? Então, a área de um triângulo poderia ser A vezes C vezes o seno de B. Ou então, poderia pegar o lado A e o lado B. Só que o lado A e o lado B formam um ângulo C. Portanto, aqui, a área do triângulo seria A vezes B dividido por 2 vezes o seno de C. Na prática, pessoal, pegue dois lados que formam um ângulo, esses dois lados, multiplica eles, divide por 2 vezes o seno do ângulo formado por esses dois lados. Vamos na prática aí um exemplo. Ó. Vamos calcular a área desse triângulo. 10, 8, 15 e tem uns 60 graus lá. Vou usar o 15? Não vou usar o 15, porque o 15 forma lado com 10 e eu não sei o valor desse ângulo. 15 poderia formar lado com 8, mas eu não sei o valor desse ângulo B. Agora eu sei o valor do ângulo C, que é 60. Então, vou pegar o 8 e o 10, que formam o ângulo 60, esses dois lados. Então, 8 vezes 10 dividido por 2 vezes o seno de 60. Assim, eu descubro a área desse triângulo. Vai ser o produto desses dois lados vezes o seno do ângulo que os forma. Fazendo os cálculos agora, 8 vezes 10, 80, dividido por 2, 40. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. 40 dividido por 2, 20. Então, a área desse triângulo, 20, raiz de 3. Beleza? Então, quando você não possui a altura de um triângulo, não quer dizer que você não possa calcular a área. Se você conhecer o ângulo que forma ali dois lados, você consegue calcular a área de um triângulo. Muito bem, gente. Então, relembrando o que nós aprendemos hoje. Então, ó, tem aí o triângulo ABC com os seus ângulos, né? A, B e C maiúsculos aí, de vértices ABC. Aprendemos a lei dos senos, que é uma relação de proporção entre o lado e o ângulo e o seno do ângulo oposto. O lado A está para o seno de A, assim como B está para o seno de B e C está para o seno de C. Lembrando que numa questão você não vai usar essas três igualdades. Você pega simplesmente duas. A relação mostra as três porque qualquer lado que você pegar vale, ok? Mas lembrando que na lei dos senos eu vou utilizar quando eu tiver observar, ver dois ângulos e um lado. Quando dois ângulos e um lado forem conhecidos, eu consigo descobrir um outro lado desse triângulo. Aprendemos também a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, o que que é? Ela diz que o valor de um lado ao quadrado é igual ao b ao quadrado, o outro lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado, menos duas vezes esses dois lados b e c, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu coloquei no início da igualdade. Tá? Então, essa é a lei dos cossenos. E aprendemos a área do triângulo. A área do triângulo, se eu pego dois lados que formam um ângulo, faço o produto deles vezes o seno desse ângulo que os forma, divido por 2, eu tenho aí a área do triângulo. Ok, galera? Agora é com vocês aí nas atividades. Não deixem de praticar, né? De ver aí agora na prática. Peguem esse vídeo, voltem um pouquinho aí nas partes de lei dos senos, lei dos cossenos, nos exemplos, para ver se vocês estão organizando direito, tá? Posicionando corretamente lado com ângulo oposto, tanto na lei dos senos como na lei dos cossenos, muito dificilmente vocês vão errar esse tipo de questão. Ok, galera? Abraço, até a próxima!